Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 5 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pelo nosso querido amigo Tarcísio. Logo depois, a nossa irmã Cecília, nossa querida Cecília, irá fazer uma breve recapitulação do nosso último estudo. Lembrando que nós estamos no capítulo 12, intitulado Preparação de Experiência. Tudo isso em torno da reencarnação de Segismundo, tá bom? Vamos orar? Oremos. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome para aprendermos mais um pouquinho dos Teus ensinamentos. Ensinamento esses, Senhor, que possamos praticá-los no nosso dia a dia, mudarmos a nossa sintonia, mudarmos os nossos pensamentos, olharmos realmente para o futuro, tenhamos um futuro mais digno, porque sabemos que já estamos há muito tempo no erro. Iluminai os nossos passos, dai-nos força para resistir às nossas fraquezas e tentações, que possamos realmente nos modificar para ter uma reencarnação e uma encarnação melhor. Obrigado pela sua oportunidade. Amparai a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que possamos dar como iniciado o estudo de hoje, que assim seja. Boa noite. Nós estamos no capítulo 12, Preparação de Experiência. É o terceiro estudo que nós fazemos, tudo com relação à preparação dos missionários e dos trabalhadores. Todo o cuidado que se precisa ter na reencarnação dessas criaturas. Muitos deles podem ter evoluído em termos de iluminação interior, em termos de luz própria, etc. Mas podem ter falido em outras coisas, com relação à beleza, com relação à riqueza, com relação... Então, tudo isso vai merecer um planejamento especial. Por isso que na colônia que eles frequentam, que Alexandre fala nessa nossa colônia, tem esse trabalho de regulamentação e de preparação, de planejamento para a reencarnação desses trabalhadores, né? E então, a partir daí, Alexandre fica realmente muito interessado nesse estudo e ele vai logo sendo apresentado a um instituto. Ele é levado por Alexandre a um instituto, um local muito bonito, com muitos prédios, muitas elevações, e também com um ambiente extraordinário de plantas, jardins, etc. E o que mais chamou a atenção dele foi que naquele ambiente muitos seres, muitas criaturas iam e voltavam constantemente, era gente transitando toda hora. E todos apresentavam, quem estava sozinho, apresentava na sua fisionomia uma certa preocupação. E aqueles que iam em grupo, iam conversando também, mas sempre muito presos a um determinado assunto, pareciam pessoas muito envolvidas com o que eles faziam. E muitos deles, inclusive nesses grupos, traziam assim um rolinho, tipo aqueles pergaminhos antigos. E tudo isso foi uma observação feita por André, que teve uma explicação de Alexandre. Aquelas criaturas eram pessoas que estavam se preparando ou para a reencarnação ou para fazer a intercessão, que nós já até vimos como é difícil fazer a intercessão. E essas criaturas, então, consultavam aquele pergaminho, aquele bloquinho, que ele tinha ali um mapa das organizações físicas, do organismo físico, feito por pessoas, por entidades ali daquela colônia especializadas em biologia.
E tudo isso era motivo assim, de muita observação por parte de André. E Alexandre justifica, mas se eles vão encarnar, é necessário que eles tenham realmente uma preparação, não só na parte do planejamento, mas que esse planejamento considere o nível, o grau de evolução daquela pessoa, daquela entidade que vai reencarnar, a evolução e também o serviço que ele vai ter que fazer e que ele vai ser designado a desenvolver. Para tudo isso, havia necessidade dessa conexão entre a parte de elevação espiritual e a parte de adaptação do organismo físico. Muito bem, Cecília. Então vamos nós retomar, depois dessa lembrança que a nossa querida Cecília nos fez. Perguntou André Luiz. E a lei da hereditariedade fisiológica? Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta, é merecedor de serviços, abre aspas, intercessórios, fecha aspas. As forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, aqui a pergunta do nosso querido André Luiz em relação à hereditariedade. Então, eles estão no mundo espiritual, eles estão estudando os mapas, estão programando a reencarnação, programando corpos físicos. E o André Luiz, como um bom médico, disse, vem cá, e a parte da hereditariedade, isso não conta? Como é que fica isso, né? Quando a gente fala de uma depressão, a gente sabe que isso também é algo orgânico, né? Isso também, normalmente, quando você tem casos na família de depressiva, há uma probabilidade de ter um número um pouco maior, né? Porque é algo também orgânico. Então, ele diz assim, e aí, hereditariedade entra nisso? Olha a resposta, vamos lá. Funciona com inalienável, ou seja, intransferível domínio sobre todos os seres em evolução. Então, a hereditariedade entra em ação? Entra sim. Então, por exemplo, se eu, espírito, preciso nascer, vamos supor, com uma deficiência física, a espiritualidade vai buscar paz. Olha como é. Gente, é uma progressão tão grande. Mas basta a gente olhar para o corpo da gente que a gente vê que é algo muito bem elaborado. Se o corpo é muito bem elaborado, a nossa vida não é? Então eu não vai ser pais que não tem nenhuma predisposição para aquilo. Não, são pais que organicamente têm predisposições para ter um filho naquela condição, com aquela enfermidade física. Mas tia, como é? Gente, a seleção foi feita lá atrás. A outra coisa que nós temos que entender é que as nossas atitudes também influenciam no nosso organismo. Ainda há pouco estávamos falando no livro dos Espíritos. Se fulano teve um acidente vascular cerebral, ele teve por quê? A atitude dele teve uma influência sobre o seu organismo. Então, tanto o organismo físico quanto o organismo perispiritual. Então, a lei, ela não vai atropelando, não. A lei natural existe e ela não é atropelada. Segue-se sim um concurso. Então, ou seja, os pais interferem e muito, faz parte. Agora, olha o que ele diz. Mas, porém, entretanto, todavia, sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Então, vai haver uma hereditariedade fisiológica? Vai. Mas, porém, entretanto, todavia,
naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores. Então, eu na condição de espírito vou reencarnar, os pais vão me doar isso, vão me doar aquilo, a nível de hereditariedade, mas a minha atitude moral, a minha força moral pode sobressair e sobrepor a hereditariedade. Porque o que a gente aprende? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem ação sobre ele. Então, por quê? Porque um espírito nobre, o corpo perispiritual dele é de um fluido nobre, melhor, menos denso. Se o meu corpo perispiritual é menos denso, logo a construção de um corpo é menos denso, menos grosseiro, menos adoecido. Lembra que nós temos um intermediário aí, que é o corpo perispiritual. Entendeu? Então, olha só, de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, tem mais coisa. Quando o interessado em experiências novas, no plano da crosta, encarnar aqui, é merecedor de serviços, entre aspas aí, intercessórios, merecedor, alguém interceder por ti, as forças, por exemplo, o Alexandre não foi chamado para interceder por Segismundo? Ele não foi chamado? Olha, Alexandre, você conhece o caso, você conheceu também o caso. Vamos lá lembrar o nome da família inteira. Da Raquel, do Adelino, né? Então você conhece todos eles. Pode nos ajudar, pode ter. Isso é intercessão, gente. Mas para isso, o Segismundo teve que o quê? Merecer, ter merecimento. Então tudo na vida da gente, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, tem que interceda por nós? Tem. Mas desde que nós tenhamos o quê? Merecimento. Senão, não intercede. Conceição, ele sabe quando a gente está se esforçando também, porque nós temos uma nuvem de testemunhos. Nós temos os que são os adversários, nossos amigos, benfeitores, então o que vai contar é o meu interior. Né? Eu faço realmente. Qual é a intenção de tudo aquilo que eu estou fazendo? E uma vez que nós... porque às vezes, minha irmã, nós fazemos o trabalho da caridade, mas a caridade não faz o bem que deve fazer a nós mesmos. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente se predispõe e nos envolvemos em várias atividades na casa espírita, mas isso não me torna um ser humano melhor. Então, esse merecimento não é uma questão apenas de trabalho, mas é de mudança íntima. Porque a minha mudança íntima me faz mudar a minha vibração. Entendeste? Me faz mudar as minhas companhias espirituais. Porque eu posso vir à casa espírita, mas eu saio daqui, eu volto a ser o capeta de sempre, as minhas companhias espirituais não mudam. A única forma de eu mudar minhas companhias espirituais é eu mudando a minha conduta de ser, a forma de ser. Nisso a gente vai angariando verdadeiros amigos. Porque às vezes a gente está dentro da casa espírita para atender os necessitados e a gente está maltratando os necessitados. E aí aquele ser que pode ter trazido aquela pessoa, aquele ser espiritual que pode ter trazido aquela pessoa, vê você maltratando, pode ficar até com raiva de ti, se esse espírito não for evoluído. E aí a gente arruma mais inimigo. Agora, se é um espírito familiar e vê você tratando bem, ele diz, olha, conte comigo, porque ele pode interceder por você. Então, é uma questão de mudança íntima, de renovação íntima, sabe? É de dentro para fora mesmo. É o esforço para eu me tornar um ser humano melhor. Ele diz ainda, há forças, né, de serviços intercessórios. As forças mais elevadas podem imprimir certas modificações. Então, aqui nós já temos 3 informações. Primeiro, os pais influenciam na hereditariedade? Sim. O espírito na condição moralizada, ele pode interferir? Pode. E aí tem um terceiro ponto, qual é? As forças mais elevadas do que o espírito que está reencarnando podem imprimir certas modificações à matéria. Desde as atividades embriológicas, lá no início, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção.
Então, os pais contribuem, o espírito reencarnante contribui, e se nós tivermos mérito, espíritos nobres podem sim interferir para auxiliar. Quando se fala da encarnação do nosso Senhor Jesus no corpo físico, quando a gente lê Humberto de Campos, a vibração do Cristo e a beleza dele era incomum. Então as pessoas ficam tentando, a beleza física realmente, era uma harmonia, era harmonia. Olhar para Jesus era ver a harmonia. E que diferenciava do povo daquela época. Diferenciava da genética de um judeu. Então, por mais que o povo queira deturpar a expressão, a fisionomia do Cristo, ele era muito bonito, ao ponto de chamar a atenção até dos homens. Porque ele era diferente, muito parecido com a sua mãe Maria, que era também muito bonita. Então não era comum um homem daquela época ter o cabelo dourado, o louro velho, nariz anguloso, a boca polpuda, né? Olhos azul. É uma questão de, eu não digo, a mãe dele tinha os olhos claros. E é aquilo que eu digo, ele parecia muito com a estrutura de Maria, o rosto de Maria. Ela é que foi escolhida. Porque a genética também era dela. Agora, ele não veio para escolher corpo bonito, não é isso. Mas é pelo trabalho que ele vinha fazer. Tu sabes que uma das coisas que são avaliadas na sociedade terrena é a aparência física. Então ele teve que escolher um corpo de sexualidade masculina. Entendeu? Porque se fosse no corpo feminino, a mulher não poderia nem entrar na sinagoga. Um corpo que chamasse a atenção. Porque qual é o problema da beleza? A beleza não tem problema nenhum para quem sabe lidar com ela. Agora, a beleza para um ser que não sabe lidar, cai. Não era o problema de Jesus. E tudo em a natureza, tudo que Deus cria é belo. Você já olhou a natureza? Me diz se Deus faz alguma coisa feia. A essa altura da palestra, esclarecedora, né, senhor Alexandre? Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Então, vamos continuar andando. Lembra que eles estão indo para o centro da reencarnação, né? O Instituto da Reencarnação. Ele está conhecendo essa oficina no mundo espiritual. Achamos-nos em breve em um dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Um dos numerosos amigos do senhor Alexandre. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, mais um nome, grifa aí, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia, né? Nobreza, classe, de trato. Eu acho tão legal isso, o acolhimento, né? Às vezes você traz alguém à casa de alguém, ou às vezes você traz ao centro espírita, que eu acho pior ainda, a uma atividade, você diz, olha, eu trouxe fulano para conhecer, a pessoa foi bem assim, oi? Fulano não sei o que, Beltrano não sei o que, é para acabar. Como é que recebe alguém assim na casa de Jesus, né? Acolhimento é algo tão importante, né? É de fundamental importância. E olha aqui no mundo espiritual, olha só, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato, nobreza de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava-me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio das atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas dele
para que me não faltasse minúcias de conhecimento. Quem que está intercedendo por André? Alexandre. Quem está intercedendo ali, olha, de conhecimento exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas, olha só, não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, né? Estátuas. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos, singularmente é único, tá? Belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Gente, ele não só via a anatomia, mas ele via as glândulas. Ele vai ver aqui, ele vai falar da parte interna do corpo. Olha que manequim é esse. Que estátua é essa? De que material isso é feito? De fluido, obviamente. Por meio de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor. Palpitavam de vida e calor. Então ele olhava, olha, gente, não vai longe. Vocês já viram aqueles bebezinhos que tu jura que a gente? Já viu? O povo coloca cabelo, né? Nessa época aqui não existia esses bonequinhos, não. Existia só aquelas indiazinhas de plástico duro assim, né? Vocês lembram? Eu tive tanta dessa. Não tive do bebezão, era muito caro, 9 filhos, papai não tinha condições. O máximo era a indinha lá dura. Então, hoje a gente vê essa arte, né, na construção desses bonecos. E eu me recordo há muito tempo atrás, de alguém que faz adultos. Mas é algo assim, surreal. Só que é a parte externa. Aqui ele mostra, inclusive, a parte interna. Então, para mostrar a parte interna, essa parte externa é como se fosse transparente. Mas talvez um transparente colorido. É até inusitado, gente, né? Por que ele diz assim, ó? Modelo feminino, singularmente, pelas belas dimensões anatômicas, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas, por meio de disposições elétricas. Ambas as figurações palpitavam de vida e calor por conta dessas disposições elétricas. Não me faça pergunta porque eu não sei. Mas ele fala, né? Exibindo eflúvios luminosos, esses manequins, essas estátuas, quais os homens e mulheres mais evoluídos na esfera carnal. O meu está evolvidos, que é evoluídos. Evolvidos é sinônimo de evoluídos. Por isso que a tia foi logo no evoluídos. Identificando minha admiração, imagina uma exposição dessa. Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino com o propósito de fazer-se ouvido por mim. Né? Foi conversar com o Josino, mas ele queria, na verdade, né? André, escute. Talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Tá vendo? Respeito e gratidão ao organismo. Então, quando eles olham para aquele corpo, eles olham com muito respeito, com muita admiração. Porque, gente, quem foi o arquiteto de tudo isso?
Quando a gente estuda um pouquinho do organismo da gente, é lindo demais. Gente, os rins ali trabalhando, filtrando o sangue. Negocinho de nada. Se a gente ficar sem eles, a gente tem que ir para uma máquina fazer hemodiálise. E tomar muita medicação, né, minha amiga? A gente tem um coração que parece uma bomba injetora. A minha está trabalhando há 52 anos. Circulando. Pensa o que é 52 anos trabalhando sem ter dado um piriquipaque? 84. O seu coração, a sua bomba injetora está trabalhando há 84 anos. Não, senhora. 86 anos. Já falou de coisa errada. Já deu um piriquipaquezinho, mas está aí, firme. Toma muito remédio, mas está firme. Está firme. A máquina cerebral, o sistema nervoso central, essas ramificações que movimentam todo o nosso corpo. Quando dá um acidente vascular cerebral, paralisa um lado. Não adianta, tu não consegue levantar. Tudo perfeito. Então alguém elaborou. É aquilo que eu digo, você negar Deus é um ato de muita burrice. Porque como que surgiu o corpo físico? Com essa... Então é esse respeito que o Alexandre está falando para André, que Josino, né? Talvez o André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Ajuntou André. Em verdade, ignorava até agora que o corpo carnal fosse, entre nós, objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com a instituição desse teor. Interferiu o assistente com inflexão de carinho. Como não, meu amigo? O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna, nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Olha só uma coisa aqui para te chamar a atenção, né? Diz, em verdade, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós espíritos, ele lá, né? Objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com uma instituição desse teor. Aí o Josino responde, como não, meu amigo? O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai, porque tem como eu vir à Terra, passar por provas, passar por expiação sem um corpo? É uma bênção. Eu estou encarnada. Constitui primorosa obra da sabedoria divina. Obra. Foi elaborado, obra dá trabalho de fazer. Em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. O corpo físico ele está em processo de elaboração ainda. O nosso corpo é igual ao corpo do homem de Neandertal. Então, o nosso organismo ele continua em processo. Quanto mais eu evoluir, corpo perispiritual se modifica, fica menos denso, corpos menos densos nós iremos construir. Então, a nossa condição moral é ainda muito voltada ao animal. Fui visitar a Naná e ela tem um cachorrinho, né? E ela disse assim, eu tô com um problema sério, porque se alguém se aproximar de mim, ele avança. E eu disse, deixa eu fazer um teste. E fui tentar abraçar para cumprimentá-la, ele avançou.
E é uma coisinha pequenininha, miudinha. Então, a gente percebe que essa posse, em que não quer que ninguém se aproxime dela, isso não é humano. Isso é o quê? Animal. Então, por isso é que as nossas atitudes, elas ainda estão muito próximas da animalidade. Se bombear, a gente até morde. Então, é por isso que os nossos corpos ainda estão muito próximos da animalidade. Porque esse corpo é belo, mas do cachorro também é. Tem todo um sistema sistema digestório, circular, tem tudo. Do gatinho, do leão, da leoa, é um organismo elaborado também. Do peixezinho. Então, temos nós a felicidade de colaborar com o aperfeiçoamento. Então, quanto mais, em Júpiter, as reencarnações são em corpos físicos? São. Materiais? São. Iguais ao nosso? Não. Os corpos de lá estão mais próximos da espiritualidade ou estão mais próximos da animalidade? Espiritualidade. Entendeu? E quem promoveu isso? Eles. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Quantos corpos nós já não usamos, gente? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Nunca relacionaremos a extensão de... Não dá nem para dizer assim, olha, eu devo tanto. Não, é infinito isso. Não tem nem como a gente relacionar. E, fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou. Todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Muito abaixo do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Todo o nosso zelo, serviço de reencarnação, permanece ainda muito abaixo do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina humana. A gente só destrói a máquina, a gente não cuida. Uma vez eu vi um rapazinho falar, ele era já transplantado de fígado, e ele disse assim, imagina, se eu não cuidei do meu, agora eu vou cuidar dos outros. Eu olhei, cheguei para acabar, Senhor. Olha a cabeça do céu, olha como o ser humano é, né? Então a gente começa a entender que nós fazemos realmente muito pouco. Muito pouco. Como a gente maltrata? E maltrata por conta dos nossos vícios. Vício químico, vício alimentar, vícios sexuais. Porque a gente também adquire muitas enfermidades pelo abuso e a falta de respeito com o sexo. Embora hesitante, ousei André Luiz perguntar. Todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Então tem esse tipo de trabalho em todos os lugares, Augusto? Vamos lá, Alexandre. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Lindo, né? Em todas as colônias, vamos repetir, vamos ticar, de expressão elevada, não é qualquer colônia, as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. Nós estamos vendo aqui o cuidado com a do Segismundo. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos. O Segismundo é um companheiro deles? Traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre, diz André, um dia
voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, indagou. Porque ali ele está vendo Segismundo, é um trabalhador, está vendo todo o trabalho. Ele disse, e o pai dele, que estava numa zona umbralina, envolvido com 2 entidades, como é que faz? Então ele deu uma preocupada, né? Indagou André. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta a mais viva sinceridade, acrescentou. Meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Então, poxa, meu pai, na última romagem terrestre dele, ele voltou aqui faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. E aí, como é que fica meu pai? Como é que é o processo da reencarnação? Presta bem atenção nessa resposta que ele vai dar. A grande maioria está mais para o pai do André ou mais para... apesar de que o Segismundo é um assassino, né? Ele matou o amigo dele. Agora ninguém sabe o que levou, né? Agora a condição moral dele é mais elevada. Está tendo auxílio, ele trabalhou muito também, ele era vinculado à colônia. São aquelas coisas, você está bem, você vem numa reencarnação para passar por algumas provas e você vai e cai. Mas o que você fez, você não perdeu, entendeu? Você está no mundo espiritual, por isso é que ele tem pessoas para interceder. Mas nessa ele se enrolou todo. E a gente sabe que ele se enrolou por conta da paixão por a Raquel, né, Claudinha? Vamos, então, presta atenção aqui na resposta. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, né, porque você vê ali que está a reticência, ponderando. Compreendemos. Se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem um trabalho, abre aspas, intercessório, fecha aspas, e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Então vamos entender isso aqui legal. Vamos ticar para virar uma mujica. Então a pergunta dele era em relação ao pai dele. Ele diz, primeira coisa, o Alexandre interrompeu, vamos logo responder. Compreendemos. Olha aqui, ó. Se era ele criatura de razão esclarecida, o pai dele era um homem de razão esclarecida? Ele era inclusive empresário, um homem que construiu fortuna. Todos nós aqui somos seres de razão esclarecida? Sim. Somos. Não tem nenhum primitivo aqui. Agora não iluminados. Exatamente isso. É isso que faz toda a diferença. Então vamos prestar muita atenção aqui. Então nós não somos mais seres primitivos das primeiras encarnações. Nós já somos seres dotados de razão esclarecida. Não somos mais nenhum ignorante, não. Nenhum de nós. Então, se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, fazei brilhar a vossa luz. Tia, o que é uma razão iluminada?
fala de Jesus. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Ponto. O que mostra a evolução de um espírito é a sua capacidade de amar, inclusive os diferentes, os que não pensam como ele pensa. Ele aceita a tudo e a todos. Isso é amar. Então, isso nos torna pessoas o quê? Iluminadas. Entende? Então, se era ele criatura de razão esclarecida, embora ainda não iluminada, porque ele inclusive teve várias amantes, e prometendo a cada amante deixar a esposa para ficar com elas, e ele nunca fez isso. E alimentava, iludia aquelas moças. Então, isso é amor? Permanecia após a morte em estado de queda, ele não ficou nos umbrais da vida, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem um trabalho intercessório. Quem foi que intercedeu por ele? A esposa e a filha. O próprio André, a mãe, intercedeu várias vezes por ele, para Clarencio auxiliá-lo. Então, se ele reencarnou, porque alguém intercedeu. Até Jesus intercede. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus foi interceder por espíritos trevosos que estavam nas trevas, espíritos vinculados à Inquisição, as piores guerras que tu possa imaginar, e intercedeu para que eles fossem aceitos num país espetacular chamado Brasil. A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, deixa bem claro que a raça, o povo mais enrolado com a lei foram trazidos para reencarnar no Brasil. Prazer, somos nós. Entendeu? Por isso é que ele diz pátria do Evangelho, ou seja, lugar de trabalho. Jesus não repousa, Jesus trabalha. Então, quando ele disse aqui será a pátria, traz todos os perturbados, os encapetados, tudo para cá. É por isso que nós somos do jeito que somos. Nós não pensamos no coletivo, nós só pensamos no individual e nos meus. Nós somos assim. A gente adentra no local, vou pegar, por exemplo, onde rola muito dinheiro, serviço público, a gente quer empregar os nossos. Quando a gente nem percebe, a gente já está envolvido naquela máfia. E isso não é só lá, isso é no nosso cotidiano. Se a gente puder ludibriar, a gente ludibria. Para fugir disso, para fugir daquilo, para não pagar isso, para não pagar aquilo, somos nós. Quem faz o pequeno, faz o grande. Então, olha só, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem um trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Então, além da mãe ter intercedido, teve com certeza espíritos superiores à mãe para ajudá-lo no processo da reencarnação. Porque é assim, Deus nos ajuda através dos filhos. Agora pensa se você não tem ninguém para interceder por ti. Quem já estudou a obra Libertação? Quem que intercedia por Gregório? A mãe, a Matilde. Todos nós temos alguém para interceder, nem que seja uma mãe. Olha como a misericórdia divina. Por isso a família. A família consanguínea não é algo que se acaba aqui na Terra. O carinho que você tem pelo seu filho, o carinho que você tem pela sua filha, aonde você estiver, você vai interceder por eles.
Não é verdade, Augusto? Você tem como esquecer seu filho? Sabendo que ele está precisando, você vai interceder por ele. Então, isso já é o suficiente, um trabalho divino para nós cuidarmos uns dos outros. Aí continua ele. E forte ajuda de corações bem-amados do nosso plano. Está virando a mujica já? Já está virando a mujica? Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores. Então, olha, ele teve a ajuda da esposa, da filha e de benfeitores, situados em posições mais altas do que da mãe, a esposa, no caso, e a filha, que lhe terão endossar. O que é endossar, hein? Você recebeu um cheque, o que você faz? Assina, endossa, né? Para que o outro possa... E a responsabilidade é quem? É tua. Terão endossado as promessas no serviço que lhe terão endossado. Olha, ele falou que ele vai lá, que ele vai acertar, que ele vai fazer. Eu assino, ele vai fazer. Endossado as promessas nos serviços regenerador a fazer. Se ele foi por ele... Então, até aí entendemos? Esse é um caso. Acabou aí. Alguém que é o quê? Criatura de razão esclarecida. Ponto, acabou. Então, tem a ajuda de um ente querido e tem a ajuda de espírito superior para endossar aquela encarnação, como está acontecendo agora com o Segismundo. Se ele foi, porém, outro ponto, criatura em esforço puramente evolutivo, são as primeiras encarnações. Não há consciência ainda do mal, não há maldade, não tem paixões. Gente, o espírito primitivo, ele não carrega paixões. Isso está lá no livro dos Espíritos. Paixão é um sinônimo já de uma evolução. Não é mais aquele ser primitivo. Primitivo é 100% instinto. Ele já desenvolveu, ele desenvolveu a razão. As paixões, eu gosto disso, porque tem paixão boa e tem paixão má. Nem toda paixão é má. Eu sou apaixonada pela doutrina espírita. Faço isso com paixão. É ruim isso? Então, olha só. Criaturas em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas. Então, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas. Contou ele, naturalmente, com o abençoado concurso de quem? Que velam. Tem um grupo de espíritos responsável por essas reencarnações. Por quê? Pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos o quê? Naturais. No início, ele fala que são aquelas reencarnações de padrão já formados. No início daquele capítulo, é que essas encarnações só evolutivas, elas já têm até um padrão pré-programado. Para fazer o planejamento deles. Tipo uma forma até. Tipo uma forma, né? Porque são lições, é igual você pega uma criança, você começa por onde? Você vai levar ela para alfabetizar. Tem que passar, não tem como pular. E se sabe, isso é um processo natural. Difere já de um adulto, que já tem particularidade diferente ali. Entendeu? Vocês entenderam? Não ficou difícil? Então, olha só. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele, naturalmente, com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos que são o quê? Naturais. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo todo o trabalho, a elaboração. A mãe de Segismundo nem está grávida ainda, mas já está tendo todo um trabalho bem prévio para isso. Por quê? Porque ele tem uma encrenca a resolver. Com quem? O Segismundo matou quem? Adelino. Então, ele terá que resgatar esse débito. Difere lá daquelas, como ele diz assim, criatura em esforço puramente evolutivo. Difere. Ufa, foi bom, gente? Vamos dar uma parada aí que o tempo já foi, né?
Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas tia, como é? Gente, a seleção foi feita lá atrás. A outra coisa que nós temos que entender é que as nossas atitudes também influenciam no nosso organismo. Então, tanto o organismo físico quanto o organismo perispiritual. Então, a lei, ela não vai atropelando, não. A lei natural existe e ela não é atropelada. Segue-se sim um concurso. Então, ou seja, os pais interferem e muito, faz parte. A nível de hereditariedade, mas a minha atitude moral, a minha força moral pode sobressair e sobrepor a hereditariedade. Porque o que a gente aprende? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem ação sobre ele. Então, tudo na vida da gente, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, tem que interceda por nós? Tem. Mas desde que nós tenhamos o quê? Merecimento. Senão, não intercede. Porque às vezes, minha irmã, nós fazemos o trabalho da caridade, mas a caridade não faz o bem que deve fazer a nós mesmos. Então, é uma questão de mudança íntima, de renovação íntima, sabe? É de dentro para fora mesmo. É o esforço para eu me tornar um ser humano melhor. Então, a gente começa a entender que nós fazemos realmente muito pouco. Muito pouco. Como a gente maltrata? E maltrata por conta dos nossos vícios. Vício químico, vício alimentar, vícios sexuais. Porque a gente também adquire muitas enfermidades pelo abuso e a falta de respeito com o sexo. O que mostra a evolução de um espírito é a sua capacidade de amar, inclusive os diferentes, os que não pensam como ele pensa. Ele aceita a tudo e a todos. Isso é amar. Então, isso nos torna pessoas o quê? Iluminadas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos fazer a nossa prece? Então vamos envolver a nossa irmã Claudinha, a filha da Maroca, para fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Jesus, gratos somos por essa oportunidade, Mestre. Oportunidade do aprendizado, oportunidade do aprendizado através da experiência que o outro
nos traz, o aprendizado que nós podemos trazer para a nossa vida, o aprendizado que nos ensina pelo exemplo, pela crônica que André nos traz. Que nós possamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade de absorver, de refletir, de pensar o propósito, o sentido, o objetivo, a jornada que cada um de nós aqui se comprometeu, se propôs, buscou, pediu, e algumas vezes implorou, para que pudéssemos, numa nova experiência carnal, resgatar, resolver, aprender, melhorar. Que nós possamos, Senhor, entender a oportunidade do ensinamento que Alexandre nos traz e compreender esse processo tão importante, Senhor, da reencarnação. Que esse ensinamento de Alexandre, para o aprendiz André, para os aprendizes aqui hoje nesse encontro, encontre eco, encontre fala, encontre escuta e, sobretudo, encontre ação, fé em movimento, para que possamos, dessa vez, fazer diferente. Com teu apoio, Mestre, com teu amor, sobretudo com a tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Mestre, sempre. Que assim seja.